Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o pré-modernismo, um movimento literário tipicamente brasileiro. Convencionou-se chamar pré-modernismo ao período anterior à Semana de Arte Moderna de 1922. Didaticamente, o pré-modernismo tem início em 1902, quando ocorre a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e do livro Canaã, de Graça Aranha. O pré-modernismo é um período de transição. E por que transição? Porque ao mesmo tempo em que encontrávamos características ainda mais conservadoras, mais ligadas ao parnasianismo, nós começamos a encontrar as primeiras manifestações de uma literatura mais engajada, mais voltada para a realidade do país. Vejamos as principais características do pré-modernismo. Ruptura com o passado. As novas produções rompem com o academismo e os modelos pré-estabelecidos pelas antigas estéticas. Denúncia da realidade. A realidade não oficial passa a ser a temática do período. Regionalismo. São retratados o sertão nordestino, o interior paulista, os subúrbios cariocas, entre outras regiões. Tipos humanos marginalizados. Nas obras deste período, encontramos retratadas muitas figuras marginalizadas pela elite, como o sertanejo nordestino, o caipira, o mulato e o imigrante. Vejamos agora os principais autores deste período. Euclides da Cunha, que retratou a miséria do subdesenvolvido nordeste do país. Lima Barreto, que retratou a vida carioca urbana e suburbana do início do século XX. Monteiro Lobato, que apresentou a miséria dos moradores do interior do Sudeste e a decadência da economia cafeeira. Graça Aranha, que retratou a imigração alemã no Espírito Santo. E Augusto dos Anjos, que apresenta uma classificação problemática, não podendo ser classificado apenas como um pré-modernista. Sua obra apresenta elementos de várias estéticas, mas para fins didáticos, costuma-se estudá-lo como um pré-modernista. Vejamos agora um dos primeiros pré-modernistas. Euclides da Cunha também atuou como jornalista. Ele foi enviado como correspondente pelo recém-criado, o jornal O Estado de São Paulo, a Canudos, com o objetivo de registrar o que estava acontecendo na guerra. Vejamos agora uma imagem significativa da Guerra de Canudos. Os Sertões é uma das primeiras obras a romper com a visão paradisíaca da terra brasileira, com aquela ideia de que no Brasil tudo era maravilhoso, que nós trazíamos já desde o romantismo. Aparentemente, os motivos que deram origem à Revolução, à revolta em Canudos, foram o fanatismo religioso e o cangaço. Mas Euclides da Cunha nos mostra que não. Na realidade, a mola propulsora de toda a revolta foi a miséria, o subdesenvolvimento e os maus tratos que as pessoas dessa região, da região nordeste do Brasil, enfrentavam. A obra, Os Sertões, está dividida em 3 grandes partes. Numa primeira parte, Euclides da Cunha nos apresenta a região, o ambiente. Numa segunda parte, nós encontramos a descrição do homem, a figura do jagunço, do cangaceiro e principalmente a figura do grande Antônio Conselheiro, o líder do movimento. Já na terceira parte, nós encontramos os relatos da própria revolta. Foram várias expedições do exército que conseguiram realmente acabar com a revolta. Mais de 20.000 pessoas foram mortas na ocasião. Restaram apenas, segundo palavras do próprio Euclides, apenas 4, um velho, 2 homens feitos e uma criança. Vejamos agora outra importante figura desse movimento no Brasil. Lima Barreto teve uma vida muito atribulada, por ser pobre e negro numa época marcada por várias formas de preconceito. Ao contrário de Machado de Assis, que alcançou notoriedade ainda em vida, Lima Barreto sofreu muito com o preconceito racial, com o alcoolismo e com as frequentes crises depressivas.
Lima Barreto mostra uma grande identificação com as pessoas marginalizadas, até porque ele era um pobre. Lima Barreto tem uma literatura voltada para o povo, uma literatura do povo e para o povo. Sua linguagem é uma linguagem simples e direta, próxima do texto jornalístico e da linguagem panfletária, tanto que, por causa disso, foi motivo de várias críticas. Vejamos sobre o que Lima Barreto falava. Em seus textos, Lima Barreto retratou as desigualdades sociais do Rio de Janeiro do início do século XX, uma época de grande desenvolvimento e transformações. Entre seus textos mais conhecidos está Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nesse texto, Lima Barreto faz uma crítica à vida política da época. Policarpo Quaresma era um major, era um fanático, um lunático, uma espécie de Dom Quixote brasileiro. Ele era contra qualquer influência estrangeira na cultura brasileira. Ele era todo preocupado com a linguagem certinha, com os nossos autores. Um exemplo de brasileiro, vocês não acham? Vejamos a que extremo chegou Policarpo Quaresma numa parte do livro. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fado, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que dentro de nosso país os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como a língua oficial e nacional do povo brasileiro. Imagine mandar uma carta ao Congresso Nacional pedindo que o tupi fosse a nossa língua? Coisas de Policarpo. Existe um bom filme sobre este livro. Aí muitos alunos me perguntam, Edna, eu posso assistir ao filme ou à peça? Pode. A resposta é afirmativa, você pode. O que não pode acontecer é substituir a leitura integral da obra por peças, filmes ou resumos. Mas se for no sentido de complementar seus estudos, tudo é muito bem-vindo. Vejamos agora um outro importante escritor do período. Monteiro Lobato foi uma figura muito polêmica, ao contrário da impressão que a maioria das pessoas tem hoje a seu respeito. Hoje, falar em Lobato é lembrar do escritor de livros infantis e do criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas sua produção não se limita a esse gênero. Monteiro Lobato soube como ninguém retratar o atraso das regiões interioranas de São Paulo. Vejamos a próxima imagem. Monteiro Lobato foi o criador de uma importante figura até hoje conhecida por todos nós. É dele a personagem o Jeca Tatu, o símbolo do caipira brasileiro. Monteiro Lobato tinha um gênio muito forte e explosivo, o que acabou, de certa forma, contribuindo com um impulso, um empurrãozinho para o movimento modernista. Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, em que ele fazia duras críticas à artista, à pintora modernista Anita Malfatti. Vejamos o tom das palavras de Monteiro Lobato. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência.
são frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica, nasceu com a paranoia e com a mistificação. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Perceberam que é agressivo? Dizem até que Anita Malfatti, depois desse texto, nunca mais foi a mesma. Outros importantes escritores são Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Graça Aranha fala sobre a imigração alemã no estado do Espírito Santo. E Augusto dos Anjos é conhecido como o poeta, como o escritor do mau gosto, do escarro e dos vermes. Na aula de hoje, nós vimos as principais características do pré-modernismo, o primeiro movimento que começa a realmente mostrar a realidade da terra brasileira. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.